A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos do nosso curso de Apologética 2. Graças a Deus, chegamos na lição de número 6 e o tema é falsas igrejas e falsos mestres. E nessa lição de número 6, iremos trabalhar com dois movimentos heterodoxos, espúrios. Um é a Igreja da Unificação do Reverendo Moon, por isso também é conhecido como muonismo. E a outra é a Seichonuye. Esses grupos religiosos, eles têm então uma forte influência oriental. É importante nós compreendermos que falsas igrejas e falsos mestres ocorreram em todo o período da história da igreja, desde o início da igreja primitiva. Especificamente, o grupo religioso que vamos fazer essa reflexão nessa aula de número 6, o primeiro grupo é a Igreja da Unificação. Como eu disse, devido ao seu fundador ser conhecido como Reverendo Moon, então ficou conhecido também como muonismo. A Igreja da Unificação foi criada então pelo Reverendo Moon no ano de 1945, então naquele período da Segunda Guerra Mundial, final, O nome era Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. Esse então é esse nome enorme, Em 1997 mudou o nome para Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial. E a sede dela era em Seul, na Coreia do Sul. No ano de 1973, o Reverendo Moon foi para os Estados Unidos. Então, basicamente, a vida dele toda foi na Coreia do Norte, Coreia do Sul e depois para os Estados Unidos. Quem foi o Reverendo Moon? Porque ele já morreu, Ele morreu em 2012. Ele se chama Sun Myung Moon. Ele nasceu na Coreia em 1920. Mudou seu nome em 1946 de Sun Myung Moon, que quer dizer Sol e Lua Brilhante. Yang Myung Moon significa Dragão Brilhante Lua. E ele fez essa mudança, de dragão, ele passou então a colocar como sol. Foi educado na fé presbiteriana, do qual foi excluído. Ele foi excluído da fé presbiteriana em 1948, devido ao seu pensamento esdrúxulo, exótico, que não tinha muito a ver com a fé cristã. Segundo Moon, Jesus Cristo falhou em sua missão de redimir a humanidade. Quer dizer, uma blasfêmia, já começa tudo errado. O Reverendo Moon diz que teve uma visão muito estranha e começou tudo errado, porque segundo ele, Jesus Cristo falhou na missão de redenção da humanidade. Moon conta que orou, estudou e afirma que conversou diretamente com o Senhor Jesus, só que é um outro Jesus, não é o Jesus da Bíblia, que, segundo ele, confidenciou segredos não existentes na Bíblia. Essa postura é a postura dos gnósticos. Os gnósticos já vinham com esse pensamento de mistério, de segredos extrabíblicos. Então, é bem um comportamento de gente herege, de gente que desviou da santidade da palavra de Deus. Esses supostos segredos revelados por Jesus, segredos extrabíblicos revelados por Jesus para o Reverendo Moon, deram origem a um livro com assuntos sobre a criação e a salvação mundial, que é basicamente a Bíblia do muonismo. Basicamente, então, eu chamaria do caminho suave para a pessoa se converter à Igreja da Unificação. Ainda com a profissão de eletricista, Moon começou a pregar
na Coreia, porque ele é coreano, né? Ele entrou para a igreja pentecostal de Pyongyang, que é hoje a capital da Coreia do Norte, na época era uma cidade importante, e continuou pregando suas doutrinas, obtendo um relativo sucesso. Primeiro porque, de fato, o cristianismo estava em expansão na Coreia. E muitas pessoas também compraram o gato por lebre, acharam que o reverendo Moon era um homem bíblico, e na verdade era uma heresia. Ele foi preso pelos comunistas no norte, né, e libertado pelos americanos quando ocorreu aquela guerra, e passou 3 anos fazendo trabalhos forçados, uma experiência de guerra. A causa das prisões, segundo o jornal New York Times, de 16 de setembro de 1974, foi por perturbar a ordem social, principalmente pelas práticas sexuais licenciosas. Essa é uma acusação grave, mas de um jornalista, né? Então, é uma fonte secular. Teria sido preso pela segunda vez na Coreia do Sul, agora já no Sul, por adultério e por bigamia. Uma terceira vez foi preso por prática de ritos sexuais em seu grupo religioso. Isso tem sido, basicamente, uma postura comum dos líderes sectários, dos falsos líderes. Isso tem sido recorrente com líderes religiosos não bíblicos. Pessoas que abandonaram a palavra de Deus, então eles ficam suscetíveis à impureza sexual. Isso tem sido recorrente em todos os líderes heréticos. Então, a Igreja da Unificação Mundial leva as pessoas a adorarem o reverendo Moon como continuador das obras de Jesus Cristo. Então, é interessante como existiram falsos profetas daquela parte do mundo ali especificamente, pessoas querendo ser Messias. Nós já vimos em outras aulas, por exemplo, o caso da Igreja Messiânica Mundial, em que o seu fundador, ele diz ser o Messias. Assim também agora a gente está vendo na Igreja da Unificação Mundial, o reverendo Moon, dizendo também que é o Messias, que sucede a Jesus, que veio concluir, que veio terminar a obra que Jesus começou. Então ele insinua ser o Messias, sendo chamado de Senhor da segunda vinda. Então Jesus seria o Senhor da primeira vinda, ele seria o Senhor da segunda vinda. Bom, as doutrinas da Igreja da Unificação, segundo o reverendo Moon, ele é basicamente uma divindade, porque ele vai dar continuidade à atividade ministerial do Senhor Jesus. Para o homem e para Deus só existe vitalidade e alegria se lhe é dada uma parceria que ele ame de todo o coração e de quem receba amor. Não é à toa então que ele vai fazer os megas casamentos. É a Igreja Mundial que faz esses grandes casamentos. Para ele, João Batista alimentava dúvidas a respeito de Jesus Cristo, por isso abandonou seguindo o seu próprio caminho. Quer dizer, é um outro ensinamento espúrio, que não tem base bíblica. Para ele, Deus nunca quis um Messias que sofresse e morresse. A prova disso é a questão do sofrimento de Jesus na cruz. Então, na percepção dele, não tinha sentido esse tipo de divindade. Então, esses líderes, eles vão criando uma ideologia própria, um conceito teológico próprio a respeito de Deus. Muitos fatos desconhecidos nos evangelhos foram revelados por Jesus a Moon. É aquele segredinho. Ele falou que teve uma experiência, uma revelação, e aí Jesus teria contado segredinhos para ele que não estão no Novo Testamento, segredos extrabíblicos. E é nesse sentido que eu falo que é muito parecido com os gnósticos, com o gnosticismo, a religião de mistério. O silêncio dos evangelhos a respeito dos 30 anos que Jesus passou em Nazaré se deve à grande angústia e à dor que viveu no seio da família. É uma invencionice, né? Ele achou, isso é achismo, isso não tem base teológica, não tem base na história do cristianismo, nem na patrística, não tem nada, né?
E ele disse, se Jesus tivesse casado, teria dado início a uma nova humanidade. Por isso que ele, na mentalidade dele, ele vai incentivar o casamento e ele e a esposa dele serão os pais espirituais dessas novas famílias. É nesse sentido que ele vai criticar Jesus, dizendo que Jesus não cumpriu a obra porque nem deu tempo de Jesus casar. Essa é a mentalidade, então, do reverendo Moon. Jesus mesmo era, então, para o reverendo Moon, um mero homem, não é Deus, pois Deus não pode ser limitado pelo corpo de um homem. Esse é o raciocínio do muonismo. Para ele, Jesus não voltará porque Jesus fracassou, quer dizer, ele não entendeu nada de evangelho, ele não viu quando Jesus bradou na cruz, está consumado, está completa a obra, não há mais necessidade de ninguém, de nenhum profeta, de nenhum líder, nada, nenhuma outra religião, está consumado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, obra da redenção perfeita e completa. Não, ele vai dizer que não, que Jesus fracassou por ter morrido na cruz, por não ter casado, por não ter constituído família, e que ele então vem, e que Jesus não voltará mais. É o reverendo Moon que vem para consertar o que Jesus não pôde fazer. Para o muonismo, só existe dois tipos de homens, os comunistas e os cristãos. Só que ele faz essa leitura, mas ele foi uma das primeiras pessoas que teve relacionamento com o líder comunista da Coreia do Norte. Então, ao mesmo tempo que ele ataca os comunistas, ele foi um dos primeiros a ter contato com os comunistas. Então, existe uma grande hipocrisia nesse tipo de pensamento. Seus escritos são superiores à Bíblia para os seus adeptos. Então, ele coloca os escritos do reverendo Moon acima da Bíblia. Aliás, é importante você, aluno, saber... É muito importante que todo mundo que coloca os seus escritos, os seus ensinamentos, as suas pseudas revelações acima da Bíblia, considera-se maldito. Livro do Mormon, aquele material do Testemunho de Jeová, os escritos da Ellen White do Adventismo, todo tipo de material que seja colocado de igualdade com a Bíblia ou acima da Bíblia é maldito. Inclusive a tradição católica, que coloca ao mesmo pé com a Bíblia. Nada pode estar em pé de igualdade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é suprema. A palavra de Deus está acima de qualquer pensamento, interpretação humana. Então, é isso que pregou e prega a Reforma Protestante. Só a Bíblia é a palavra de Deus, só a Scripture. Então, jamais podemos aceitar esse tipo de declaração, que os seus escritos são superiores à Bíblia, em muitos aspectos, quando não o são completamente a revelação bíblica. Cultivavam o temor nos fiéis, se porventura vierem a desgostar de Moon, porque Moon era considerado um deus, então eles tinham que agradar o reverendo Moon. Isso é muito comum nas seitas. As pessoas tornam-se servidoras de homem, fazem de tudo para agradar o líder, né? Elas temem o líder, tudo que o líder pede elas fazem. Esses adeptos têm inclusive estragado a sua liderança, porque essas lideranças passam a ser senhora suprema e absoluta da vida de outros seres humanos. Em parte pela lavagem cerebral que sofrem, mas em parte é porque muitos adeptos querem de fato agradar essa liderança, porque projetam nessa liderança a figura da divindade. Os pais verdadeiros dos fiéis são considerados pais satânicos e ele é o pai verdadeiro. Então ele é o pai dessa grande família da raça humana, da humanidade. E os pais naturais são uma espécie de pais satânicos. Provocam a conversão dos fiéis por meio da dependência de drogas que servem nas refeições e no chá. Muitos casos de denúncia nesse sentido, de eles utilizando de algum tipo de entorpecente para iludir as pessoas a serem fiéis a essa prática religiosa. São extremamente proselitistas, fazem de tudo para levar evangélicos, dão hotéis de graças, dão viagens, passagens de graça. Houve muitas reuniões do reverendo Moon no Uruguai, onde
convidou muitos pastores, inclusive pastores do Brasil. Existe um pastor de uma denominação importante que esteve junto com o reverendo Moon, que recebeu tratamento VIP, mas porque ele foi enganado, seduzido pelo reverendo Moon. Então é um movimento que seduz as pessoas através de uma prática proselitista agressiva. Fazem isso nas igrejas, nas universidades, em outros lugares onde podem encontrar jovens. Apresentam-se como cristãos, quando na verdade não são cristãos. Eles falam que são. Eles falam, só que a perspectiva dele já começa de uma premissa completamente equivocada. Cristo não cumpriu a obra. Reverendo Moon veio para complementar a obra de Cristo. Isso não é cristianismo. Cristianismo, Jesus Cristo fez a obra completa. Não tem outro tipo de liderança. Moon é considerado o terceiro Adão. O primeiro é o próprio Adão, o segundo é Jesus, o terceiro é ele, o reverendo Moon. Pratica uma glossolalia, que é um falso dom de línguas. Em uma interpretação falsa da Bíblia, Moon afirma que Deus queria que a união de Adão e Eva produzisse uma família perfeita para governar o reino de Deus na terra. Então, na percepção dele, Deus tentou através de Adão e Eva fazer a família perfeita e não funcionou, mas através dele as coisas vão funcionar. Segundo ele, Eva foi seduzida pelo arcanjo Lúcifer, transformado em Satã por causa da inveja que tinha de Adão. Fornicou com ele e depois corrompeu Adão. Quer dizer, é mitologia, né? Ele vai dizer que Lúcifer, que o pecado, que a Bíblia fala o pecado original, para o reverendo Moon, o pecado original foi a relação sexual. A relação sexual de adultério entre Satanás e Eva e de homossexualismo entre Satanás e Adão. Então, isso é o que ensina o muanismo, quer dizer, absurdos, heresias de perdição. Ele diz que Deus quis que seu filho Jesus Cristo encontrasse uma mulher perfeita para gerar a nova humanidade e estabelecer o reino visível de Deus. Então, na cabeça dele, sabe por que Jesus falhou? É porque Jesus, com 33 anos e meio de idade, foi crucificado, sendo que ele era para ter casado, encontrado uma mulher perfeita e ter estabelecido a família perfeita. Esse é o pensamento do muanismo. Houve novo fracasso, porque Jesus foi crucificado, para ele a crucificação foi um fracasso. O mundo espera então um novo Messias, o Senhor da segunda vinda, que será o pai de uma grande família perfeita e inaugurará o reino terrestre visível, que seria ele, o reverendo Moon. De acordo com predições das Escrituras, o Messias devia nascer numa nação do Oriente. Então ele pega ali que fala que o Messias viria de Belém, Efrata, ele vai substituir dizendo, não, a profecia fala que era do Oriente. E aí, por tabela, o Oriente ele vai jogar para a Coreia, que é um país do Oriente, do Extremo Oriente, né? Poderia ser o Japão, poderia ser Taiwan, poderia ser a China, né? Poderia ser... Aliás, muitos líderes messiânicos falam que nasceram ou no Japão, ou na China, ou na Coreia. Quer dizer, é um vício dessas lideranças, né? Uma fraqueza egocêntrica dessas lideranças. Para confirmar essas supostas revelações e interpretações esdrúxulas, em 1960, Moon descobriu a nova era. Uma então estudante de 18 anos, chamada Han Hak-ja, com quem se casou. Esse casamento é considerado como as núpcias do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, lá que está escrito em Apocalipse. E Han é chamada de Mãe do Universo, ou a verdadeira mãe. Então ele vai falar, Jesus não cumpriu a missão, que era de casar com uma mulher perfeita, mas o reverendo Moon, a partir de 1960, cumpriu, porque ele casou com uma mulher perfeita, que é a mãe da humanidade. Então o reverendo Moon vem cumprir o que Jesus não pôde fazer. O casal é tido na igreja como os verdadeiros pais, e os seus filhos são os filhos sem pecado, sem mácula. Os fiéis da seita são os membros da grande família. Então quem faz parte desse grupo vai fazer parte dessa família e vai ter esse casal como sendo seus pais verdadeiros. O principal, vamos dizer, a Bíblia da igreja, da unificação, é esse livro, Princípio Divino. Tá?
E essa então é a principal obra escrita por Moon, e é aí que está baseado todas essas heresias, todos esses ensinos falsos estão baseados nesse livro chamado de Princípio Divino. Considerados pelos maonistas, né, ou muonistas, como testamento completo. Foi escrito pelo próprio Reverendo Moon. Quanto à Bíblia, embora seja utilizada de maneira distorcida, serve apenas para apoiar os seus ensinos. Então, como que eles usam a Bíblia? Primeiro, o Reverendo Moon falou uma coisa e cita um versículo para apoiar aquilo que ele falou, fora do contexto. Então, a Bíblia não é um livro de leitura. É o mesmo problema que você encontra com as Testemunhas de Jeová e outras seitas. Eles não estudam a Bíblia, eles consultam a Bíblia, aqueles versículos que supostamente darão estrutura para o ensinamento deles. Então, primeiro eles criam a doutrina, criou lá uma ideia. Aí fica procurando na Bíblia qual versículo, fora do contexto, supostamente apoiaria esse pensamento. Aí acham lá, pinçam lá, falam, tá lá na Bíblia. Sim, mas ele tirou do contexto. Tá? Então, as seitas são especialistas em agir com esse mecanismo desonesto, porque isso é desonestidade intelectual, mas a pessoa que nasceu nesse tipo de religiosidade não tem essa noção. Para ele, olha, está na Bíblia, eu vi, ele mostrou lá o versículo, sim, mas ele tirou fora do contexto. É engraçado que essas pessoas não lêem nem o capítulo inteiro, é só aquele versículo que tem validade para elas. Né? Então esse é o princípio deles. Sua concepção de Deus sofre influências do taoísmo, porque, lembrando que na Ásia as grandes religiões, já estabelecidas milenarmente na Ásia, além do hinduísmo, do budismo, do shintoísmo no Japão, você tem na China o confucionismo, você tem na China o laoísmo, você tem na China o taoísmo, que são religiões filosóficas. E essas religiões vão influenciar profundamente esses líderes orientais. Que líderes são esses? O Reverendo Moon, mas quem mais? O líder da Igreja Messiânica Mundial, o líder da igreja local, o Wetney e o Otmani, são extremamente influenciados por pensamentos taoístas, laoístas, shintoístas, confucionistas, que são as grandes religiões filosóficas do Oriente, do Extremo Oriente. Em outras palavras, o universo é uma parte de Deus, aí você veja o animismo, né, presente no shintoísmo, presente nas religiões orientais, nega a divindade de Cristo e nega também a ressurreição corporal de Jesus. Segundo, afirma, a missão de Cristo nada mais era do que unir judeus a encontrar uma esposa perfeita e construir uma família perfeita, e por isso que Jesus fracassou. Então, na cabeça do Reverendo Moon, na cabeça dos adeptos da Igreja da Unificação Mundial, o fracasso de Jesus está no fato dele não ter conseguido unir o povo judeu, não ter conseguido encontrar uma esposa perfeita e não ter constituído família. E então ele morreu na cruz, então fracassou. Quer dizer, ele não entende nada do plano da redenção. É coisa da cabeça dele, porque ele está achando, ele está projetando uma nova humanidade através de uma família perfeita. Diz que a segunda vinda de Cristo foi cumprida com o Reverendo Moon, que é o terceiro Adão, que é superior a Jesus e completará a missão do Filho de Deus, qual seja, realizar a redenção física do homem. Jesus só realizou a redenção, então, espiritual, mas o Reverendo Moon veio realizar a redenção física. O Espírito Santo é um espírito com natureza feminina, na percepção dos muonistas, que trabalha com Jesus no mundo dos espíritos, a fim de conduzir as pessoas à religião inventada pelo Reverendo Moon. A obediência e a aceitação dos verdadeiros pais. Quem são os verdadeiros pais? O Reverendo Moon e a esposa dele. Eliminariam então o pecado da pessoa e a pessoa entraria num processo de aperfeiçoamento. Aqueles que são casados por ordem do Reverendo Moon, e esses casamentos são esquisitíssimos. Tem gente que só conhece a sua esposa no dia do casamento, ali na hora. São milhares de pessoas que casam, são casamentos coletivos. Aqueles que são casados pelo Reverendo Moon e a sua esposa,
tomam vinho que contém diversos ingredientes, inclusive sangue dos verdadeiros pais. Então, para eles tornarem-se membros da família, para eles terem o reverendo Moon e a sua esposa como os pais verdadeiros, então eles diluíam pequenas gotas de sangue do reverendo Moon e da esposa para que as pessoas pudessem tomar aquilo e ter o sangue dos seus pais também no seu corpo. Em sua concepção, a salvação é universalista, isto é, todos serão salvos, inclusive Satanás. É aí que vem aquela ideia que Satanás, essa ideia deles, que Satanás é a história da passagem do filho pródigo. Sabe aquele filho pródigo que sai a gastar? Então, para eles é Satanás, mas no final ele vai voltar, vai pedir perdão, o pai vai dar o anel para ele e vai se alegrar. Então, na cabeça dos adeptos do reverendo Moon, Satanás é um filho pródigo, mas que ele vai retornar para a casa do pai. Olha o absurdo. Nenhum pai da igreja, nenhum crente, nenhum cristão pensa em um absurdo desse, porque a Bíblia é clara em Apocalipse capítulo 20, que Satanás será preso, e depois no versículo 21 e 22, mostra que Satanás será lançado no lago de fogo e de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Não tem nada disso de invenção do reverendo Moon, não. O reverendo Moon, então, juntamente com o seu grupo, realizava casamentos comunitários em massa. Muitas vezes, provavelmente você viu na televisão, né, esses casamentos em massas, em diferentes aspectos étnicos, preparados e efetuados pelo reverendo Moon. O grande escândalo foi de um arcebispo da Igreja Católica da África, um senhor negro, arcebispo da África, que o reverendo Moon casou ele. Foi um escândalo, né? Isso porque ele é um arcebispo da Igreja Católica. Então você vê que a lavagem cerebral é pesada, né? Seus membros creem que o próprio Jesus um dia se dobrará diante do reverendo Moon. Acha que o próprio Jesus vai dobrar o joelho diante do reverendo Moon, considerando o verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o Cordeiro de Deus. Como sofrem fortes influências orientais, praticam a consulta de mortos, que isso está arraigado na alma dos povos do Oriente, da Ásia, né? Que é o culto aos antepassados. Isso é algo muito forte na cultura oriental. Bom, já deu para perceber, né? Você, né? Tem coisa que dá até vergonha de falar, né? É tão absurdo, é tão grosseiro, né? Porque na última aula nós estamos falando de controvérsias que existem no meio da igreja evangélica. E nós não temos que negar isso, infelizmente tem. Então são aquelas controvérsias, pessoas que a gente até gosta, pessoas que têm até uma boa palavra, mas tem alguma controvérsia, mas não chega a ser uma doutrina de perdição. São controvérsias que às vezes a pessoa fala, depois muda tal, mas tudo bem, ainda dá para aproveitar alguma coisinha. Agora, esses casos aqui, não tem nada, absolutamente nada que se aproveita. Não tem nada. É uma coisa tão estranha, mas se diz ser cristãos. Esse é um problema. E tem gente, coitado, que não sabe. A igreja do reverendo Moon, acho que é uma igreja cristã. É igual a igreja messiânica mundial. A igreja messiânica do Messias, acho que é uma religião cristã. Não tem nada a ver, não é cristianismo. É isso que tem que ficar claro para você. Você tem que ficar bem clarinho. Esses grupos religiosos não são cristianismo. Não são como a última lição, a lição de número 5, que nós apresentamos algumas contraposições de movimentos contraditórios, mas que apesar dos pesares, eles creem em Jesus, né? Eles ainda têm uma luz, né, nesse túnel. Não é esse caso. Esses casos aqui de líderes e falsas igrejas não tem nada de Jesus. Absolutamente nada. É isso que tem que ficar claro, tá? Bom, heresias de perdição. É interessante ressaltar que na maioria desses grupos, seitas, heresias, começam com visões e revelações. Você já reparou isso? A maioria deles teve uma visão porque o anjo apareceu, o anjo Gabriel, o anjo Miguel, o anjo Sarapiel. Eles inventam coisas, o anjo Maroni e assim vão, né? Eles inventam, inventionice. Muitas vezes as pessoas têm de fato visões, mas são visões de espíritos imundos. Não tem nada a ver com Deus. E aí começam as suas
denominações, religiões, grupos religiosos, sempre por uma experiência mística, né? Que não é centrada em Cristo, porque a revelação já foi dada. Não vai dar outra revelação além do que já foi revelado. Não vai, irmão, não adianta. Toda vez que alguém chegar para você dizendo que teve uma visagem, uma visão, uma revelação, considera-se maldito, porque a revelação está aqui, já foi dada, não tem outra revelação. Mas todos eles começam com essa experiência de especial que tiveram, né? E depois viram salvadores e depois viram o Messias da humanidade, né? Todos eles. Mesmo, você pode observar, parece que parece que é uma regra, né? Assim foi com o Reverendo Moon e outros anteriores a ele. Anteriores e posteriores também, né? Todos que surgiram com essa mesma perspectiva. Ele sempre tem uma nova revelação além da Bíblia, porque, claro, a Bíblia vai segurar o camarada, né? Não tem jeito de você inventar coisa, por isso que tem que desprezar a Bíblia. Uma das características desses grupos é atacar a Bíblia, porque a Bíblia vai ser um problema para ele. O Joseph Smith, fundador do mormonismo, ele fala que crê na Bíblia desde que a sua tradução esteja correta. Quer dizer, o livro de Mórmon não, o livro de Mórmon sempre é correto. Agora a Bíblia desde que sua tradução seja correta. Quer dizer, por que esse questionamento em relação à Bíblia? Então, pode observar, todo falso líder, ele vai atacar a Bíblia Sagrada. É uma característica dos falsos líderes. Ele sempre tem uma nova revelação além da Bíblia. No caso do Reverendo Moon, o livro O Princípio Divino é a verdadeira revelação. Sobre Deus, dizem que a positividade e a negatividade básica de Deus são os atributos essenciais de seu caráter e forma. Chamam de positividade e negatividade divinas a sua masculinidade e feminilidade, respectivamente. É aquele símbolo da bandeira da Coreia, né? O mal e o bem, né? O branco e o preto, né? Esse dualismo. Para ele, Deus projetou a plenitude do seu valor no objeto criado, ou então não criou nada. Portanto, o homem é a forma visível de Deus e Deus a forma visível do homem. O sujeito e o objeto, em essência, são um só. Deus e o homem são um. É impressionante como ele raciocina de acordo com o pensamento oriental do bem e do mal, né? Do Yin e Yang lá. É a mesma perspectiva. E para ele, então, o homem é a encarnação da divindade. A Bíblia ensina claramente que o homem, longe de ser a encarnação da divindade, é uma criatura de Deus. Foi criado. O nosso credo, o nosso cremos, o credo dos apóstolos, inicia dizendo: cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Né? Então, Deus criou as criaturas, os anjos e tudo mais. Então, o homem, longe de ser a encarnação de Deus, é uma criatura dele, tendo sido criado menor que os anjos e ainda mais, transgride as leis estabelecidas por Deus. Normalmente, os líderes da seita se comportam como se fosse uma divindade, um espírito iluminado. Né? Sobre a Bíblia, os muonistas dizem: a Bíblia, porém, não é a própria verdade, mas um livro de texto que ensina a verdade. Portanto, não devemos considerar o livro de texto como absoluto em todos os detalhes. Está escrito no Princípio Divino, na obra maior do Reverendo Moon. O que a palavra de Deus diz? Diferentemente, 2 Timóteo 3, 16, 17, declara: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é diferente do pensamento que está escrito no Princípio Divino, que é o livro de cabeceira dos muonistas. Sobre o Senhor Jesus, o Reverendo Moon ensina que Jesus fracassou em sua missão. A razão de sua crucificação, segundo o Reverendo Moon, foi o João Batista. Ainda põe a culpa no João Batista. Segundo ele, João Batista causou tanta descrença em Jesus
que os judeus se dividiram. Jesus, reconhecendo a situação, sabia que não seria aceito pela nação judaica. É uma invencionice, né? Portanto, segundo o reverendo Moon, escreveu no Princípios Divinos, página 116, Jesus resolveu tomar a cruz como indenização para pagar pela realização de, pelo menos, a salvação espiritual. Então, seria uma salvação espiritual, não a salvação física. Moon afirma aqui que quando Jesus foi crucificado, seu corpo foi invadido por Satanás e foi morto. Assim, por mais dedicado que seja o homem de fé, não pode obter a salvação física por redenção apenas, através da crucificação de Jesus. Ele nega o cristianismo. Por isso que eu falo, o muonismo não tem nada a ver com o cristianismo. Isso aqui é doutrina de perdição. Ele nega o sacrifício redentivo de Jesus. Ele nega. Então, é anticristão isso, não é cristianismo. Refutação, João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista vai dividir o povo de Deus? Não. João Batista era contra Jesus? Em hipótese alguma, ele é o precursor. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Graças a Deus. 1 Pedro 2, 21 e 22. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus é perfeito, é o verbo que se fez carne, nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, nada substitui Jesus. Jesus fez a obra completa, graças a Deus. E sobre a doutrina da Trindade, além de Jesus não ser considerado como Deus no muonismo, o próprio Deus é entendido em termos de doutrina masculina e feminina. O yin e o yang lá do pensamento dos orientais. Portanto, deve haver uma verdadeira mãe para acompanhar o verdadeiro pai, para gerarem filhos bondosos. Quer dizer, é bobagem que ele inventou, né? E para ele, então, a verdadeira mãe seria o Espírito Santo. Essa seria a verdadeira mãe. Refutando isso, basta examinar os textos originais no Novo Testamento para mostrar que o Espírito Santo referido em João, capítulo 14, versículo 26, e capítulo 16, versículo 7, na terceira pessoa no masculino, nega qualquer associação inventada com a verdadeira mãe. Usa a expressão, ele vos ensinará. Ele, não vos deixarei órfão, ele vos ensinará. E sobre a salvação, o reverendo Moon diz: precisamos compreender que pela crucificação, Deus e Jesus perderam tudo. Olha aqui que blasfêmia. No momento da crucificação, não havia nada ali. Nada, nem a família. Nada, nem o cristianismo. Não houve redenção nem salvação. E também não ocorreu ali o início do cristianismo. Então, na cruz não foi efetuada a salvação. Isso aí é uma declaração do reverendo Moon. Refutando essa loucura, esse absurdo, existem inúmeras passagens das Escrituras que nos ensinam que no Calvário o Senhor Jesus realizou plenamente a redenção, que ali se cumpriu a velha aliança e que Jesus fez a purificação dos pecados e se tornou a propiciação pelos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos
do mundo inteiro, né? E a doutrina da criação e a queda do homem, que é basicamente um politeísmo inventado pelo reverendo Moon. Para ele, Adão fracassou porque teve relações sexuais com Eva fora do mandamento de Deus, gerando filhos da queda. Que é um absurdo, porque isso a Bíblia não fala nada disso. O plano era gerar filhos sem pecado, segundo o reverendo Moon. Adão deveria ter um substituto que seria Jesus, se este por acaso se casasse e desse origem a uma nova humanidade. Então, qual o raciocínio do reverendo Moon? O plano de Deus é que Adão e Eva tivessem filhos sem o pecado, e fracassaram. Então vem Jesus, que era para casar e ter filhos sem pecado, fracassou. Aí veio ele com a esposa dele, agora sim, agora eles estão tendo filhos sem pecado. Veja aqui, que bobagem. Então deveria, segundo ele, constituir uma família com filhos perfeitos, e realmente ele fracassou. E aí veio então o terceiro Adão, que é o reverendo Moon, como solução para a humanidade. Uma nova geração através do papai e da mamãe, que é a família Moon. Refutando essa bobagem. Segundo a Bíblia, a queda do homem foi devido à sua desobediência a Deus. E o sexo é um dom de Deus para a procriação. Não tem a ver com a questão ali. É tanta coisa absurda, é tanta coisa assim, e tudo. Se você pegar o livro O Princípio Divino, você começar a ler, você vai ficar abismado de tanta heresia, de tanta blasfêmia. Sabe, é uma mente realmente assim, completamente fora da doutrina bíblica da palavra de Deus. Uma mente completamente pervertida à luz da Bíblia. Considerações finais. Resumindo, observamos que as doutrinas fundamentais do reverendo Moon não têm apoio da Bíblia, mas nenhum. Ele só usa nomes da Bíblia, como Adão, Jesus, João Batista. Ele usa esses nomes, mas não tem base nenhuma. A Bíblia é apenas um ponto de partida para o aumento da redução da revelação de Deus. Assim, ele cria suas crenças. Quando conveniente, cita a Bíblia. Mas isso é o sistema das seitas mesmo, né? Você vê, os muçulmanos citam a Bíblia para tentar justificar a vinda de Maomé. Quer dizer, primeiro fala que a Bíblia está tudo contaminada, mas para tentar enganar os cristãos, fala que Maomé foi profetizado na Bíblia. Quer dizer, então você vê, são estratégias desses grupos religiosos para enganar os cristãos. E nós precisamos ter discernimento. Quando não convém, simplesmente muda o sentido claro e completo dela para deduzir o fim que ela já determinou. Então, primeiro eles criam a doutrina. Aí depois vão procurar na Bíblia alguma coisa lá, alguma coisa fora do contexto que dê base a essa criação. Além do mais, as grandes verdades da fé cristã quanto ao pecado do homem, a obra de Cristo na cruz, a Trindade, a divindade de Cristo, são grosseiramente ridicularizados e enganosamente desvalorizados. Sem medo de errar, podemos afirmar categoricamente que o reverendo Moon é possuído pelo espírito do anticristo, porque o que ele ensina é anticristo, é contrário a Cristo. Romanos capítulo 16, versículos 17 e 20, olha que coisa maravilhosa. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Graças a Deus. Eu coloquei aqui também dois links e eu gostaria que você assistisse à palestra. Uma do pastor Ezequias Soares, ainda o pastor Ezequias era bem jovem quando ele deu essa palestra, e uma mais atual do pastor Paulo Romeiro. Entram nesses dois links aqui, olha, tá? E assista essas palestras
que tem muita informação, tanto o material da palestra do pastor Ezequias Soares, que é um grande apologista, como o pastor Paulo Romero, que é outro grande apologista. Essas duas palestras vão enriquecer demais o seu conhecimento a respeito da Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial. Nesse caso, esse é o símbolo deles aqui no Brasil. Tá? Aqui no Brasil é o símbolo deles só. A Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial Brasil. E esse é o símbolo, tá certo? Então copia o link aí e assista esse material, porque é muito importante, porque é um complemento de toda a aula nossa. Então você tem conteúdo no livro, o conteúdo que eu apresento e mais outros conteúdos para você estar se aprofundando. O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. O segundo movimento que eu quero falar nessa aula de número 6 é a Seishonuye. Seishonuye é um movimento conhecido como movimento otimista do Japão. Então vem de lá também, né? Lá daquela região. A Seishonuye é conhecida por suas doutrinas otimistas. É o que se denomina de pensamento positivo. E esse é o símbolo, então, desse grupo. Esta manifestação religiosa é originária do Japão, assim também como é a Igreja Messiânica Mundial, é originária do Japão também. Já o Reverendo Moon é da Coreia, a igreja local de Wetnesli, China. Então, por isso que eles têm muita coisa de similaridades, né? Procuram demonstrar os seus seguidores que vai tudo bem, não importando se realmente não estão boas coisas. Então, na cabeça dessa gente, se você falar alguma coisa negativa, você vai atrair coisas negativas. Então, você sempre tem que estar falando coisas positivas, porque aí você atrai coisas positivas, mesmo se estiver mal, né? Nas palestras que eu vi uma vez do pastor Paulo Romero sobre esse assunto, eu dei muita risada, porque ele disse assim, mesmo que a pessoa estiver morta, ela tem que continuar dizendo que ela não morreu, né? Tem que ser positivo ao extremo, né? Veja que absurdo, né? Então, essa é a ideologia desse grupo. Deve-se admitir que tudo está bem e começar o dia sem ignorar os problemas que eventualmente estejam existindo. Aconselho a começar o dia dizendo exatamente o seguinte: eu sou filho de Deus, tenho saúde, que bela manhã, vai acontecer algo de bom comigo. Coisa, né? É fantasia, mas tudo bem. Esse é o pensamento deles. Eles acham que há poder nessas palavras, que é a confissão positiva, que também acabou entrando dentro de algumas igrejas evangélicas, né? Nas chamados movimentos contraditórios. Diga isso 20 vezes na mente ou em palavras antes de se levantar. Então, antes de levantar, a pessoa fica falando, dizendo isso. Em seguida, faça imediatamente o Shinsokan, ajoelhado na cama. Esse simples método abrirá infinitas possibilidades para você. Está escrito numa revista dele chamado Ascendedor. O Shinsokan é uma oração, uma prece meditativa, uma prática espiritual praticada, então, pelos adeptos da Seishonuye. Objetivo: dando sua versão sobre o próprio movimento, a Seishonuye assim se identifica. Este movimento é de uma ideologia iluminadora, baseada no ensinamento divulgado pelo professor Masaharu Taniguchi, de o homem ser filho de Deus, perfeito e originalmente isento do pecado. Está na revista Ascendedor, que é a definição que eles dão deles mesmos. O homem não tem pecado. É um outro grupo, então,
lá do Extremo Oriente, que não acredita no pecado. Diz ainda que a Seishono-ye é um movimento filosófico religioso iniciado no Japão em 1º de março de 1930. É conhecido como movimento de iluminação da humanidade. Bom, vamos ver a história do professor Masaharu Taniguchi. O fundador da Seishono-ye nasceu na vila de Karashuhara, no município de Kobe, no Japão, no dia 22 de novembro de 1893. Como é comum em quase todos os fundadores de movimentos religiosos, teve a primeira revelação do seu chamado religioso no dia 13 de dezembro de 1929, quando começou a escrever uma revista com o próprio título do atual grupo religioso e com o lançamento do primeiro número da revista, em 1º de março de 1930. Deu-se a fundação desse movimento religioso no Japão. A palavra japonesa Seishono-ye quer dizer lar do progredir infinito. A obra principal da sua filosofia se encontra no livro A Verdade da Vida, que é o livro do professor, então, Masaharu Taniguchi. Taniguchi se compara a Jesus Cristo. A admiração que os adeptos da Seishono-ye têm pelo seu fundador, o professor Masaharu Taniguchi, é tal que fazem deles um ser onipresente igual a Jesus, dizendo: em todas as partes, assim como Jesus está vivo eternamente em todas as partes, considero o Dr. Taniguchi não como um ser carnal, mas um ser espiritual que foi enviado por Deus para nos transmitir a verdade, para libertar realmente o ser humano das garras do materialismo. Ele está. Isso está escrito na revista Ascendedor, comparando Taniguchi com Jesus. Embora seja tal declaração fantástica sobre Taniguchi, o certo é que ele faleceu no dia 17 de junho de 1985, em Nagasaki, no Japão, aos 92 anos de idade. E até onde sabemos, seus seguidores não falam de sua ressurreição dos mortos, ao passo que Jesus, que ressuscitou dos mortos, está vivo no céu. Nessa cidade se localiza a sede, então, da Seishono-ye. Seisho Taniguchi foi o sucessor supremo, presidente mundial da Seishono-ye. Seisho Taniguchi, que nasceu no dia 23 de outubro de 1920, em Hiroshima, no Japão. Casou com a filha do professor Taniguchi, Emiko Taniguchi, tornando-se assim membro da família Taniguchi. O Seisho Taniguchi morreu no dia 28 de outubro de 2008 e ele foi substituído pelo filho então do casal, o Masanobu Taniguchi. Ele é o filho de Seisho Taniguchi e de Emiko Taniguchi, portanto é neto do professor fundador da Seishono-ye. Masanobu Taniguchi, desde o dia 1º de março de 2009, ele é a máxima autoridade do Movimento Internacional de Paz pela Fé, a Seishono-ye, sucedendo seu pai Seisho Taniguchi, morto no dia 28 de outubro de 2008. Você percebe que essas seitas religiosas são monarquias hereditárias, né? A fundação desse grupo no Brasil. A Seishono-ye chegou no Brasil através da revista, né? Em 1930, data da publicação da primeira revista Seishono-ye, e foi organizada em 1º de agosto de 1952. Aqui no Brasil foi registrada com o título Igreja Seishono-ye do Brasil. Igreja Seishono-ye do Brasil, cuja sede nacional se localiza no Jabaquara, na cidade de São Paulo. Os primeiros conhecedores da Seishono-ye no Brasil foram os irmãos Daijiro Matsuda e Miyoshi Matsuda. Isso está no principal orador na América Latina, Ascendedor, que é a revista deles. Bom, qual é a fonte de autoridade da Seishono-ye? Então vamos ver o que o livro Verdade e Vida declara. A Seishono-ye
não é nenhuma seita religiosa e com o sentido de dar vida a todas as religiões. Faz conferências baseadas em escrituras do budismo, em textos da antiguidade japonesa e também na Bíblia. Quer dizer, você já deu para perceber que é uma mistura de crendices. Os propagandistas da Seishono-ye afirmam que não pregam uma religião, mas apenas uma filosofia, embora tenham todas as características de uma religião. Assim, a Seishono-ye possui igrejas, ritos, preces e preceitos. Logo, trata-se de uma religião, e como veremos, por meio de seus ensinos, é uma religião que não tem o apoio da Bíblia, portanto, uma religião falsa. O emblema, como identidade visual, a Seishono-ye utiliza o emblema do sol, símbolo do shintoísmo. Lembra que também está na bandeira do Japão, né? Estava na bandeira o sol, né? Está o símbolo da lua, símbolo do budismo, e da estrela, símbolo do cristianismo. Então são os três símbolos, olha lá, o sol, o shintoísmo, a lua, o budismo, e a estrela, o cristianismo. Então são uma mistura aí de pensamentos. É a união das três religiões, o shintoísmo, o budismo e o cristianismo. É uma religião sincretista, obviamente. Observemos que a Seishono-ye se utiliza para os seus ensinos de escrituras budistas, textos da antiguidade japonesa e, segundo ela, da Bíblia. Frequentemente, a Bíblia é citada fora do seu contexto, como declara 2 Pedro 3,16. Falando disso, como em todas as suas epístolas, a advertência de Pedro, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então o que acontece? Esses grupos, eles citam a Bíblia, mas não é só esse grupo especificamente, quase todas as religiões, quase todas citam a Bíblia, porque sabe que a Bíblia tem peso. Isso está presente na construção da mentalidade ocidental, a tradição judaica cristã. Então eles citam a Bíblia, mas citam a Bíblia apenas fora do contexto. Muitas vezes tem versículo que é uma tentativa tola de tentar reforçar a crença deles, porque às vezes mesmo a citação deles não bate, né? Mesmo fora do contexto. Então, Pedro nos orienta nessa perspectiva, dizendo que os indoutos torcem a palavra de Deus. Outros textos sobre a autoridade da Bíblia, como autoridade única, nós encontramos na própria Bíblia, né? Que a Bíblia é a autoridade única porque é a palavra de Deus. Evangelho de João Batista. Segundo a Seishono-ye, não estando familiarizada com o Novo Testamento, declara que o Evangelho de João foi escrito por João Batista. Olha que fraqueza! Qualquer pessoa sabe que o Evangelho de João não foi escrito por João Batista. João Batista é um personagem do Novo Testamento, mas não é ele que escreveu o Evangelho de João. E a Seishono-ye acha que o Evangelho de João foi escrito por João Batista. Tá? Então, para você ver a fraqueza teológica desse grupo. Assim, a Seishono-ye expressa: o Evangelho de João Batista é uma obra literária, mas espiritual, entre os Evangelhos de Jesus Cristo. Olha o que ele diz: devemos ler o Evangelho de João Batista milhares e milhares de vezes, até sentirmos a vida de Jesus Cristo. Está na revista Acendedor, olha, coitados. Eles nem sabem que o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, não tem nada a ver com João Batista. Indo mais além, a Seishono-ye declara: o Evangelho de São João ensina a mesma filosofia da Seishono-ye. Olha que fraqueza, não tem nada a ver uma coisa com outra. As publicações da Seishono-ye, as publicações pelas quais divulgam seus ensinamentos são as seguintes. O livro principal é A Verdade da Vida, com mais de 40 volumes. Esse livro pode ser considerado a sua própria Bíblia. Depois tem as sutras sagradas, que é louvor aos apóstolos da missão sagrada, chuva de néctar da verdade, palavras do anjo. Palavras do anjo. Contínua chuva do néctar da verdade,
Revistas Sagradas, Fonte de Luz, que substituiu a revista Acendedor, agora o nome da revista é Fonte de Luz, Pomba Branca, que é para as mulheres, O Mundo Ideal, O Querubim, que é um jornal para crianças, Shinshōkan e outras orações, calendário de seminários, periodicamente são ministrados seminários nas denominadas academias, localizadas em vários locais, como a Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Biúna, São Paulo. E os ensinos, diz a Seishonoye, Jesus fez jejum e outras práticas ascéticas durante 40 dias e 40 noites, à beira do Rio Jordão, para alcançar a verdade. Isso é tudo errado, né? Geograficamente errado. O jejum que Jesus fez não foi à beira do Rio Jordão, foi no Monte da Tentação. Quer dizer, ele não acerta uma, né? Mas isso está na revista Acendedor, porque eles não têm conhecimento bíblico, né? A Bíblia diz em João 1,9, Jesus declara ser ele a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Jesus declarou ser o caminho, a verdade e a vida, e não que praticou ascetismo para alcançar a verdade, porque ele é a verdade. Quem o segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Então Jesus não precisou fazer prática de jejum para atingir a verdade, porque ele é a verdade. Diz a Seishonoye, Jesus não propagou uma religião estreita. Ele disse que o homem é filho do Deus único e pode orar de onde e como quiser. Assim como Jesus disse, surgiu o ensinamento da Seishonoye, que faz adorar o único Deus através de todas as religiões. Quer dizer, que assunto é esse? Não tem nada a ver com o que Jesus disse, mas ela quer dizer que foi Jesus que disse, né? A Bíblia diz que Jesus é o único caminho, não fala de um monte de caminho. Ela afirma que existem várias portas, né? Mas Jesus afirma que existe apenas duas portas: o caminho do céu e o caminho da perdição. Um desses caminhos leva à vida, o outro leva à morte. Consequentemente, é impossível admitir que Jesus tivesse ensinado a adorar ao Deus único através de todas as religiões, porque nem todas as religiões são monoteístas, sendo algumas delas politeístas e panteístas, como é o caso da Seishonoye. Mas porque a Seishonoye declara que a mão é uma, porém dela saem 5 dedos, cada qual com diferentes funções. Do mesmo modo, de um Deus único manifestam-se vários deuses, com suas respectivas funções. É o velho ditado deles: todos os rios desembocam no mesmo mar. A ideia é que todos os caminhos levam a Deus. Mas a Bíblia não diz isso. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. A Seishonoye declara: o homem é o próprio Deus e por isso possui tudo dentro de si. Está na revista Acendedor. Outra declaração comprometedora: Deus é todo em tudo. Revista Acendedor. Isso é panteísmo, que confunde a criatura com o Criador. O panteísmo pregado pela Seishonoye é visto ainda na seguinte declaração. Revista Acendedor: a maior entre todas as descobertas é a descoberta do verdadeiro eu. O verdadeiro eu é o Deus onipotente. Olha que absurdo, está confundindo o ego da pessoa como o Deus verdadeiro. A outra revista Acendedor: filho de Deus não significa ser ele menos do que Deus. Quer dizer, é uma interpretação muito diferente da Bíblia. A Bíblia condena tanto o politeísmo como também o panteísmo. Apresenta o conceito de um Deus pessoal que criou o universo. O nosso próprio credo doutrinário, né, o credo dos apóstolos: cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Deus é onipotente e tem sua existência separada das obras por ele criada, ou da própria natureza. Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não é Deus, não pode confundir a criatura com o Criador. Deus transcende a sua criação e não se mistura com a natureza. Lemos ainda Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim
Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Não existe Deus além do Deus verdadeiro. Deuteronômio 5:7, não terás outros deuses diante de mim. Isaías 44:24, assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Mas a Seixonoye diz, todos os homens são filhos de Deus, assim Jesus não é o Filho unigênito, nega que Jesus é o Filho unigênito, portanto é contra a Bíblia. E nenhum homem consciente irá abrandar a própria cólera, fazendo sofrer e matando o seu Filho único, pelos pecados cometidos por outras pessoas. Ademais, Deus, que é perfeito amor, não iria fazer isso. Quer dizer, é um pensamento humano. A Bíblia fala assim, que Deus, o grande amor de Deus, que Jesus morreu, sendo nós ainda pecadores. É exatamente contrário a esse pensamento. A Bíblia diz, os homens tornaram-se filhos de Deus quando o quê? Quando aceitam a Jesus, filhos por adoção. João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós somos filhos por adoção. Quando lemos essas palavras de Taniguchi, entendemos que ele é apenas um homem natural, carnal, como tal, não entende as coisas de Deus. Não tem a menor chance de entender as coisas de Deus. A Seixonoye declara, quem nasceu de Deus, Deus será. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Preste atenção na aplicação plural. O Verbo não habitou somente em Jesus Cristo. Olha que absurdo, que descontextualização de João 1,14. É uma deturpação total. Ele continua dizendo ainda, todos nós somos unigênitos de Deus. Há muitos unigênitos. Quem não compreende o que é unigênito vive iludido. É como um filho pródigo que parte para uma viagem sem destino. É ele que não entendeu. Então é ele que é o filho pródigo. Porque o unigênito é o único que tem o gen. Lembra que eu disse da palavra grega monogenes? Monos é um e genes é gen. Gen é onde estão as características hereditárias do indivíduo. Jesus é o unigênito do Pai, é o único que tem o DNA do Pai. Jesus é Deus de Deus. Agora, nós não. Às vezes uma pessoa pode ser até o primogênito. Por exemplo, Jesus era o primogênito de Maria, mas é o unigênito do Pai. Então, essa interpretação do Taniguchi é completamente herética e completamente descontextualizada do que diz João 1,14. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O texto, formado por 3 sentenças, não deixa dúvidas sobre os 3 aspectos da pessoa do Senhor Jesus. Primeiro, no princípio era o Verbo. Encontramos uma declaração sobre a eternidade de Jesus. O Verbo sempre existiu coeternamente com o Pai. Segundo, o Verbo estava com Deus. Esta cláusula fala da distinção de pessoas. Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. O Verbo coexistia lado a lado, frente a frente com o Pai. Por fim, o Verbo era Deus, o que indica que o Verbo era em sua natureza divina, mesma essência. O Verbo era Deus. O texto de João 1,14 não diz que o Verbo se fez carne e habitou em nós, mas que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está vendo como que é a deturpação do Taniguchi? Ele deturpa, ele fala que e habitou em nós, não é em nós. E o Verbo habitou entre nós. É o mesmo erro que faz o catolicismo em relação a Maria. A Bíblia diz assim, o anjo falou para Maria, salve a agraciada. Salve a agraciada, não cheia de graça. E depois, a outra parte da saudação é, bendita és tu entre as mulheres. Não é sobre as mulheres.
Não é bendita sobre todas as mulheres. Não, é bendita entre as mulheres, ela é bendita. Não é sobre, nem abaixo, nem acima, né? É entre. Então, o mesmo problema aqui comete o Taniguchi, achando que o verbo se fez carne e habitou em nós. Não, não é em nós. E habitou entre nós. Então, tem diferença. Então, veja a fragilidade desses grupos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus habitou entre nós, repetindo, e não em nós. Não temos a natureza de Jesus, mas temos comunhão com Jesus. Isso sim. Diz a Seishunoye, quem considera a ressurreição de Jesus como um mero aparecimento do seu corpo astral perante os discípulos, não conhece o profundo significado da mesma. Revista Ascendedor. Jesus se ressuscitou em espírito. Bom, para começar, não tem ressurreição em espírito, hein? Nesse sentido. Porque ou ressuscitou do corpo, ou então a ressurreição do espírito é coisa espiritual, quando a pessoa se converte, seria isso? Tem, falar aqui, como que seu corpo ressuscitou espiritualmente? O espírito não morre, não tem jeito de ter... O que morre é o corpo que tem que ressuscitar. Jesus ressuscitou em espírito. O verdadeiro significado da ressurreição de Jesus após a morte da cruz é ressuscitar no fundo do subconsciente. Aí já começa a entrar em coisas coisa subconsciente de toda a humanidade, a convicção de que o homem é filho de Deus após anular a consciência do filho do pecado através do sofrimento de Jesus. Não é a ressurreição de somente uma pessoa, mas a ressurreição de toda a humanidade. Quer dizer, aqui já filosofou, né? Não tem mais nada a ver com nada aí. O que a Bíblia fala? Lendo em Coríntios, primeira carta, capítulo 15, podemos ver que a ressurreição corporal de Jesus é assunto muito importante. O salmista diz que não permitiria que o seu santo visse a corrupção. Então o corpo de Jesus não viu a corrupção, ele ressuscitou. Não se trata de uma ressurreição espiritual, pois não tendo Jesus pecado, não precisava ressuscitar espiritualmente, que é um sentido figurado de quem, sendo pecador, nasce de novo. Mas isso é um sentido figurado, não é literal, que se torna uma nova criatura, então ele ressuscitou espiritualmente. Jesus ressuscitou corporalmente dentre os mortos. Lucas 24, 1 a 3. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor. O restante de Lucas 24 declara que essa ressurreição de Jesus foi corporal. Quando Jesus falou, eu destruo o templo e em 3 dias restauro. Os judeus acharam que era o templo de Jerusalém e a Bíblia fala claramente, ele se referia ao corpo dele. O corpo dele que ressuscitaria. Ainda quando Tomé duvidou da ressurreição física de Jesus, Jesus permitiu que Tomé tocasse. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas seja crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Esse é o ensino fundamental da Bíblia, a ressurreição corporal de Cristo. Seitas religiosas não crêem na ressurreição corporal de Cristo. Você vê a Testemunha de Jeová acha que o corpo de Jesus se desfez em gases. Que ele apareceu daquele jeito só para enganar os discípulos, só para dizer que ressuscitou. Quer dizer, é uma religião que não tem credibilidade alguma. A Bíblia é clara. Jesus ressuscitou dos mortos no seu corpo ressuscitou. Graças a Deus, é isso que a Bíblia fala. Diz a Seishunoye, Sakya Muni, que é Buda, e Jesus foram os máximos entre os mestres. Quer dizer, coloca Jesus e Buda no mesmo pé de igualdade, né? Diz a Bíblia, Jesus afirmou que o sofrimento humano era consequência do pecado, usando o seu direito de livre-arbítrio. E para eliminar o sofrimento do homem, Jesus morreu na cruz do Calvário para a nossa justificação. Buda foi considerado despertado ou iluminado, porque descobriu a razão do sofrimento humano. Admitiu que sua iluminação se deu quando definiu que o sofrimento humano era resultado do desejo humano. Então não tem que comparar Jesus com Buda. Sobre os milagres, salvo da morte, são atribuídos milagres à leitura das publicações, notadamente as sutras sagradas, as Shinsokan. Lemos de alguns milagres atribuídos a tais publicações. Eles acham que existem milagres em quem
lê essas publicações. Ela fala assim: durante a guerra, também houve um soldado que foi salvo pelo Kanro no Hou, que contém as palavras da verdade. A bala inimiga dirigida para ele acertou e ficou retida no Kanro no Hou, que carregava consigo, e ele saiu ileso. Sono de crianças. Acendedor, fazer a criança dormir ouvindo a leitura do Kanro no Hou, que fala sobre o homem filho de Deus e perfeito, é também um bom método para que a criança durma bem. Mosquitos e percevejos são beneficiados pelo Shinsokan. O Senhor, indo pela leitura do livro A Verdade da Vida e ao Sutra Sagrada Kanro no Hou, compreendeu a verdade de que o homem é filho de Deus e que todos os seres vivos são irmãos. E concentrando o pensamento em Deus, que é a origem do Filho de Deus, os mosquitos, que são seus irmãos, ficaram fazendo o Shinsokan em harmonia com ele, sem lhe sugar o sangue. É mole, acendedor. O homem é filho de Deus e o irmão de todos os seres, até os percevejos, que parecem ter nascido para sugar o homem, passam a não ferir mais o homem. Está aí no acendedor. Jesus profetizou o surgimento de falsos profetas e falsos cristos, que fariam sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. É um texto que a gente lê sempre, porque é tanto falso profeta, tanto falso líder, que a gente tem que toda hora estar lendo. Ó. Jesus disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. É que não é possível, mas se fosse, eles enganariam. Uma pergunta fica a ser respondida pelos adeptos da Seishonoye. Quando um mosquito ou percevejo suga o seu sangue, terá ele coragem de matar o seu irmão? É uma pergunta, né? Para eles o câncer não existe. Na seção Perguntas e Respostas lemos: tive câncer de mama e a mama esquerda foi retirada. Realizei tratamentos radioterápicos e quimioterápicos, mas o câncer tornou a manifestar-se no mesmo local. Eu acredito na Seishonoye, pratico a meditação Shinsokan, realizo o culto aos antepassados, faço a oração do perdão e leio as sutras sagradas. Apesar de tudo, por que houve a recidiva do câncer? Desde a primeira cirurgia, tenho praticado o que a Seishonoye ensina. A resposta: a Seishonoye ensina que o homem é filho de Deus. O câncer não existe. Essa é a declaração da Seishonoye. Originalmente, o câncer manifestado é projeção da mente, porque um filho de Deus originalmente saudável manifestaria doenças, ou manifesta doenças. A causa está na mente e nos atos condizentes com o seu estado mental. As práticas religiosas da Seishonoye não são realizadas com o fim de curar doenças. O seu ponto fundamental é agradecer aos antepassados, aos pais, aos irmãos, e a todas as pessoas, e a todas as coisas, e a todos os fatos. Fonte de Luz é a revista da Seishonoye, dizendo que doenças, todas essas coisas são projeções da mente, que não é uma realidade, é algo ilusório. Quantas mortes tem provocado esse ensino, né? Leva os doentes com câncer a negar a realidade da enfermidade durante o período em que ainda se poderiam tomar providências médicas que viessem contribuir para a saúde do paciente. Mas ele está achando que é apenas uma ilusão, que ele não tem de fato a doença. Deixam os adeptos da Seishonoye de reconhecer a existência da enfermidade apenas quando estão nos caixões mortuários e já não podem gritar: não estou doente, não estou doente, pois a doença não existe, é apenas uma miragem da nossa mente, até que a pessoa morre, né? Outros ensinos peculiares sobre a voz do arcanjo. Masaharu Taniguchi declara que seu ensino fundamental foi recebido através de um anjo na hierarquia de querubim. Disse o anjo: tendo assim pregado o anjo, torna o querubim a indagar: mestre, esclarecerei a natureza real do homem. Responde o anjo: o homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, nem é o conjunto de tudo isso. Há quem diga: pecador, pecador. Deus não cria pecador algum.
Por isso, neste mundo, não existe um pecador sequer. Ao lerdes a Sheshunoye e conhecerdes a verdade, se sois curados de doenças, é porque houve a destruição daquele sonho inicial. Aí, as sutras da Sheshunoye. Então, é um tipo de crendice que tudo é ilusório, sobre a ineficácia da morte de Cristo. Então, negam a questão do pecado e também negam a suficiência da morte de Cristo, claro, porque se não tem pecado, né? Esse mesmo querubim declarou mais o seguinte: pecado, doença e morte, porque não são criações de Deus, são irrealidades. Se Deus não criou, então é uma coisa que não é real. São falsidades, embora usem a máscara da realidade. Vim para arrancar essa máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. Vim para arrancar essa máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. No passado veio Sakyamuni com essa mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com essa finalidade. Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam, mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Então, para eles não existe pecado, mas se existisse, nem a cruz de Jesus seria suficiente para extinguir. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, admoesta que tenhamos cuidado com as mensagens trazidas por anjos, notadamente na hierarquia de querubim, quando sua mensagem não se ajusta ao evangelho genuíno. O que diz Gálatas capítulo 1, versículo 8? Mas ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja completamente maldito. É isso que ele diz. Ele fala claramente, anátema, é a palavrinha que significa maldito. O evangelho pregado por Paulo, acerca do qual disse ser o poder de Deus para a salvação de todo o que nele crer, Romanos 1,16, porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É isso que diz a palavra de Deus em Romanos 1,16. Ora, se lemos que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, e o querubim da Sheshunoye revelou a Masaharu Tanaguchi que o pecado não existe, que necessidade haveria de Cristo ter vindo ao mundo para morrer por nossos pecados, se eles não existem. Nisso está o erro fundamental da Sheshunoye. Procura negar a queda do homem, admitindo como ensino central que o homem é filho de Deus, incapaz de pecar, e, consequentemente, nunca deve dizer que o homem é pecador. Sabemos que o diabo é o pai da mentira. Declaração essa feita por Jesus. Se um ensino religioso enfatiza não existir pecado, está ensinando uma mentira religiosa. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. É enfática também a declaração de Paulo sobre o pecado, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3,23. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte. O homem foi criado com duas naturezas, uma material e uma espiritual. Então não se pode negar que o homem é a matéria, é uma realidade isso, originalmente isento do pecado, dado que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus viu que tudo quanto tinha feito era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E depois de ter concluído toda a obra da criação, diz o texto bíblico, e viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom. Essa declaração é reiterada em Eclesiastes 7,29. Vede isto, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então não se deve, porém, negar que o homem, abusando de sua liberdade de escolha, do seu livre-arbítrio, optou por desobedecer a Deus, comendo do fruto proibido, e assim tornou-se pecador. Romanos 5,12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Como aceitar as declarações estapafúrdias, negando a realidade do pecado? E não é só ele não. Muitos outros líderes religiosos negam também o pecado. Será que os líderes da Sheshunoye
Não leem jornais? O que dizem os noticiários sobre abortos provocados, infidelidade conjugal, latrocínios, sequestros, acidentes, guerras, etc.? Dizem, muitos cristãos pregam que o homem é filho do pecado. Mas será isto verdade? Acendedor. Como aceitar como corretas essas afirmações? Não pronuncieis pecadores, pecadores, todos são filhos de Deus, não existe nenhum pecado. O acendedor. Então, eles procuram negar o pecado. Com todo esse cabedal de ensinamentos contrários ao cristianismo histórico e ortodoxo, afirmam que a Seishenoye é um movimento de iluminação espiritual, dizendo: acredito piamente de que esse pensamento de iluminação da Seishenoye é a verdade absoluta que realmente salva o homem e toda a humanidade. Essa mesma verdade foi pregada pelo Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Na revista Acendedor diz isso. Jesus jamais ensinou que o homem não fosse um pecador. Ensinou que nós, seres humanos, deveríamos orar. Perdoa-nos as nossas dívidas, é a oração do Pai Nosso. Disse mais, que o mal está no coração do homem, é isso que contamina o homem. Disse que o homem, sendo mau, sabe dar coisas boas aos seus filhos. Jesus ensinou que sua missão seria de salvar os pecadores. Várias de suas palavras ilustram essa situação. Jesus disse: vai e não peques mais. Em Lucas 15 encontramos 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Todos ilustradoras dessa condição do homem, como seres humanos pecadores. Depois de tantos ensinos contrários, a Bíblia, ainda eles jactam de serem representantes do verdadeiro cristianismo. Quer dizer, uma coisa que não tem nada a ver com Jesus, nada a ver com a Bíblia, nada a ver com a igreja cristã, dizem que é cristianismo, identificam-se como cristianismo. A Seishenoye afirma que representa o autêntico ensinamento de Jesus. Veja que absurdo. Ela declara na sua revista Acendedor: as pessoas que seguem o cristianismo deverão ultrapassar as formalidades e deslumbrar diante da verdade da Seishenoye, que explica a realidade dos ensinamentos de Jesus Cristo, abrindo os olhos para o real cristianismo. Olha só o que ela fala. Imagina que explicam a realidade dos ensinamentos de Jesus Cristo, abrindo os olhos para o real cristianismo, quando o evangelho trazido por Jesus anuncia a necessidade absoluta de arrependimento. Lucas 13:3, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, partindo de Jerusalém, disse Jesus, seus seguidores deveriam ir a todo mundo e pregar o evangelho para o arrependimento, para a remissão dos pecados. Esse mesmo ensino foi reiterado pelos escritores de todo o Novo Testamento. E uma prática comum para os cultos da região da Ásia é o culto aos antepassados. Isso está muito presente naquela religiosidade. As doenças dos ossos, sobretudo os da coluna, têm como causa o problema de relacionamento com os antepassados. Essa é a invenção do Seishenoye. Assim sendo, deve efetuar culto aos antepassados com sincera dedicação. É fundamental que o culto aos antepassados seja feito com sincero sentimento de gratidão. A revista Fonte de Luz declara isso. Recomenda Seishenoye: cultuemos também os filhos ou netos que morreram precocemente, oferecendo-lhes diariamente a leitura da Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade ou palavras do anjo. Se possível, devemos determinar um horário fixo para, diante dos espíritos dos antepassados, em frente a um oratório, evocá-los. Está na revista Fonte de Luz. E ainda declara: quando a família for constituída por um casal e filhos, deve-se evocar os antepassados de 4 famílias. Primeiramente, invocam-se os antepassados das famílias do pai e da mãe do marido. Ó almas dos antepassados da família, ó almas dos antepassados da família. A seguir, invocam-se os antepassados das famílias do pai e da mãe da esposa. Depois deve-se pronunciar um por um o nome dos parentes falecidos há menos de 50 anos. Deve-se então, chamando pelo nome essas pessoas falecidas, dizer: ó alma de fulano de tal. Está na revista Fonte de Luz. Isso aí não tem nada a ver com o cristianismo. A Bíblia declara, pela Bíblia, nos inteiramos claramente que os mortos não se comunicam com os vivos. Isaías 8, 19 e 20.
A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a luz. Têm os mortos consciência do que ocorre em torno deles no lugar onde estão. Os cristãos ficam com Cristo no céu. Paulo fala, tenho vontade de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Então se vê a consciência. Os primeiros cristãos enfrentavam o martírio, abraçando e disse, até breve, daqui a pouco nós vamos nos ver. É a igreja gloriosa, consciente da grande salvação efetuada por Cristo. Os descrentes no Hades também têm consciência por que estão lá. Agora, eles não sabem de nada o que está ocorrendo aqui na Terra, porque tem um abismo entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Devemos ter respeito pelos nossos parentes enquanto vivos, mas não há possibilidade de que eles nos ajudem ou nos prejudiquem depois de mortos. Ele não tem. Quando a pessoa vai evocar espírito de morto, quem está atuando ali são espíritos malignos. Não é a pessoa que morreu. Ali é um espírito que engana as pessoas. E a pessoa acha que falou com o pai, acha que falou com a mãe, acha que falou com o tio, acha que falou com pessoas que já morreram. São espíritos enganadores, não é a presença das pessoas que já morreram. E a questão do karma, que é um outro pensamento oriental. Eles ensinam, se uma criança nasce com algum problema, a causa não está somente na criança, mas também no karma dos pais. Os espíritos procuram eliminar os pecados através do sofrimento. Bom, primeiro fala que não tem pecado, depois fala uma barbaridade dessa, né? É uma contradição contínua. Efetue diretamente o culto aos antepassados, acreditando que com isso o seu karma do passado se extinguirá. Revista Fonte de Luz. Queremos que nossos filhos e netos mostrem respeito e admiração por nós enquanto vivemos, mas nada vale homenagens prestadas após a morte. Pensa aqui, pode ir, é uma questão de respeitar a memória, não há problema nenhum, mas não pensa que aquilo vai ter algum resultado. Devemos prestar culto a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Né? Pessoas más não existem, segundo a Shishinoye. Então, poderemos perceber que nesse mundo criado por Deus jamais existem pessoas más. Quer dizer, uma declaração sem pé, sem cabeça. Né? Dizer isso, ignorar a história dos grandes crimes como Nero, Hitler, Stalin, Mao Tse-tung e outros, Idi Amin Dada e outros que notabilizaram pelas suas crueldades, parece incrível. Diante de tanta maldade humana, hoje existe muito mais à medida que a vinda de Cristo se avizinha, que ouse alguém afirmar que não existe pessoas más. Fora da total realidade. Torna-se até ridículo. Né? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só, nenhum sequer. Né? Romanos 3. A Shishinoye diz que Satanás, o diabo e o inferno não existem. Isso é tudo fantasia. A Shishinoye diz, na doutrina da Shishinoye, existe Satanás, diabo ou inferno? Resposta, Satanás ou diabo e inferno não são existenciais ou existências verdadeiras, porque Deus não os criou. Como poderia Deus criar o diabo ou o inferno? Ele não faria isso. É na cabeça do Taniguchi. Né? Na realidade, quando Deus criou o mundo e todas as coisas, ele viu que tudo quanto tinha feito era bom. Mas o homem, por livre-arbítrio, escolheu, deu ouvidos à voz da serpente e caiu em pecado. Pelo pecado veio a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A solução para o pecado do homem veio com Jesus Cristo, que sendo Deus se fez homem, e para nos livrar da condenação da morte. Por nós, ele morreu na cruz para trazer salvação. O homem é responsável por aceitar ou recusar a salvação. Quando o toque do Espírito Santo, obviamente, toca nele. Quando o toque do Espírito Santo toca nele, ele tem essa capacidade, então, de crer. Quem crer em Cristo e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Jesus falou do céu, mas também falou do inferno, como um lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Assim como ele falou sobre o céu, ele falou também sobre o local de condenação. No entanto, o homem, ao ir para o inferno, vai para um lugar que não lhe foi destituído.
Não foi destinado isso para o homem, mas foi destinado para o diabo. Está escrito em Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado. Foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Como lemos, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Se o homem vai para lá, é por vontade própria. O Espírito Santo, a Bíblia diz que porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Então a graça de Deus toca em todos os homens, todos, sem exceção. Aí ele escolhe o que ele quer, ele é tocado por essa graça, aí ele escolhe se ele crê ou não crê, mas todos são tocados. A ironia da Seishonouye é tanta que, zombando do inferno, assim pronuncia: quem prega pecadores, vós caireis no inferno, ele próprio cairá no inferno. Mas se eles não acreditam no inferno, por que vai cair no inferno? Na revista Acendedor. Ora, como alguém cairá num lugar que, segundo a Seishonouye, não existe? Deus não criou um diabo, mas criou um querubim de grande poder, e ele sim soberbeceu e sofreu a queda, pelo que se tornou Satanás. Então Deus não criou o diabo, ele se tornou. E as considerações finais? A Seishonouye é um movimento que procura estar bem com todas as religiões mundiais. Isso se observa a partir das citações contidas em suas publicações. Frequentemente faz citações da Bíblia, fora do contexto, mas faz citação de outros livros, das religiões orientais. A revista Acendedor diz assim: a Seishonouye e o cristianismo originariamente são unos, e a sua ideologia básica é a verdade de um homem filho de Deus, originalmente perfeito, de onde surgem todos os bens reinantes. É nesse ponto que a Seishonouye e o cristianismo se unem perfeitamente. Isso aí é vender gato por lebre. A hora que você se aprofunda na doutrina, você vê que não tem nada a ver com o cristianismo. O leitor diria que essa última declaração corresponde à verdade? Absolutamente não. É mentira. É desonestidade intelectual. Pegue as obras da Seishonouye e a Bíblia. Há um abismo. Crenças diferentes, crenças contraditórias. Não tem jeito de cristianismo e Seishonouye serem uno. Não é possível. Que Deus então continue abençoando a sua vida. Nessa lição 6, nós podemos ver então duas religiões do Extremo Oriente. A igreja do Reverendo Moon, a igreja mundial, aliás, a igreja da unificação mundial ou da unificação do cristianismo, e a chamada Seishonouye. Esses dois movimentos têm fortes influências orientais e que buscaram algumas citações da Bíblia para tentar dar um verniz cristão, mas ambas não são cristãs. Nem a Igreja da Unificação Mundial das Famílias, ou seja, o muonismo, nem a Seishonouye. Não são cristianismo. E você pode aproveitar a oportunidade de ver todas as citações e indicações do seu livro, que pode te ajudar muito nesse aprofundamento desses dois grupos religiosos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.